Da próxima vez que estiver em um parque de diversões, não se deixe enganar por todas as luzes piscantes, cores vibrantes e barulhos altos. Eles estão lá apenas para distraí-lo das coisas insanas, aterrorizantes e absolutamente ridículas que você não percebe acontecendo ao seu redor. Então hoje vamos revelar alguns dos momentos mais selvagens em parques temáticos, observando encontros com animais insanos, batalhas de kart e corridas assustadoras, enquanto conferimos os momentos mais ridículos em parques de diversões capturados por câmeras. Parques de diversões deveriam ser divertidos, mas tem ocasiões que as pessoas ficam na fila por horas para ir em um passeio emocionante e depois congelam de medo ao chegar à frente da fila. Quando você está diante de uma montanha-russa gigante com looping, ou um tobogã aquático imponente, ser corajoso é algo mais fácil de falar do que fazer. E às vezes, todo mundo precisa de um empurrãozinho. Esse profissional de tobogã aquático é Mustafa Salah, um funcionário do Aquapark Cairo, que é 1/3 salva-vidas e 2/3 ginasta. Ele ficou famoso em 2022 pelo seu método pouco convencional de impulsionar as crianças, enquanto balança no topo do tobogã e as faz girar pelo tubo. Agora, pode ser que enviar visitantes gritando pelo tobogã em alta velocidade seja só uma maneira satisfatória para ele de liberar algumas frustrações lidando com criança irritante o dia todo, mas parece bem divertido para todos os envolvidos. Me vê 2 ingressos pro Expresso Mustafa, por favor. Seguindo com mais passeios emocionantes por tobogãs. Há alguns por aí que são ainda mais emocionantes que o Expresso Mustafa. Um exemplo é o Breakaway Falls, que fica no Aquática em Orlando. Um gigantesco tobogã aquático envolvendo uma torre de 24 metros com um alçapão no topo. Em vez de descer pelo tobogã como de costume, os passageiros simplesmente ficam em um tubo transparente e esperam o atendente apertar um botão que vai puxar o chão debaixo dos seus pés. Nesse ponto, os passageiros entram em uma queda livre curta, caindo a 7 metros por segundo antes de atingir um tubo quase vertical, que se nivela aos poucos. Honestamente, eu acho que esse aí seria um pouquinho demais pra mim. Você andaria nisso? Me conta aí nos comentários. E que tal dar um like e se inscrever enquanto estiver lá embaixo, pra continuar nessa montanha-russa que é o conteúdo do Fala Sério. Tá, agora recolham as suas mãos pra dentro do brinquedo que a gente vai continuar. Passeios como o Breakaway Falls são favoritos entre os amantes de adrenalina, mas alguns caçadores de emoção gostam de ter suas emoções em lugares mais inesperados, transformando os passeios mais lentos do parque de diversões em uma experiência mais extrema. Eu já ouvi falar em tempestade em copo d'água, mas isso aí parece um furacão numa xícara de chá. O passeio da xícara geralmente é destinado a proporcionar alguma diversão para famílias com crianças pequenas, mas algumas pessoas gostam de tomar o seu chá com cafeína extra, usando a roda no meio da sua xícara para girar o mais rápido possível. Esse giro insano parece ser bem divertido, mas às vezes girar fora de controle pode ter algumas consequências malucas. Enquanto esses caras giravam a sua xícara o mais rápido possível, o carrinho em forma de pato saiu do lago, caindo da plataforma do brinquedo e pousando na brita. Infelizmente, não há mais informações sobre essa filmagem na internet, então não ficou claro se os rapazes foram expulsos do parque por quebrar o brinquedo. Mas eu não ia me surpreender se eles se metessem nessa pataquada, na medida que esse jovem piloto gira fora de controle em um passeio no Pleasure Beach, que fica em Blackpool, no Reino Unido. Parece que ele deveria estar chamando socorro.
Mas o passeio Red Arrow Skyforce permite que você mova manualmente as asas do seu avião para cima e para baixo, para controlar a rapidez com que o veículo de brinquedo gira. E as voltas desse jovem são totalmente intencionais. Embora a maioria das pessoas use esse recurso para dar algumas voltas durante o passeio, esse adolescente desconhecido conseguiu se colocar em um loop sem fim, girando rapidamente enquanto seus amigos assistiam e quase molhavam as calças de tanto rir. A forma como ele girou o brinquedo é bem hilária, mas as habilidades giratórias desse piloto novato não são nada comparadas a essa próxima asa dos céus. Essas imagens incríveis são do Teenage Mutant Ninja Turtle Shell Shock, um brinquedo que está no Mall of America, no estado de Minnesota. A maioria das pessoas vai no shopping para comprar roupas novas e comer besteiras. Mas quando essa entusiasta das montanhas russas chamada Tara visita o Mall of America, ela vai com um único propósito: girar. Tara visita o Teenage Mutant Ninja Turtle Shell Shock há mais de 15 anos, usando seu passe anual para fazer viagens semanais à atração. As tartarugas não são conhecidas pela sua velocidade, mas ao longo dos anos, Tara aprendeu a acumular impulso durante o passeio. Para ela, girar é um estilo de vida, e a auto-intitulada Rainha Giratória acompanha quantas voltas ela dá a cada vez que vai no passeio, somando seus totais no final de cada mês. A lealdade de Tara às suas tradições de tartarugas ninjas é bem impressionante, mas essa próxima atividade em parque de diversões presta homenagem a uma tradição que tem centenas de anos. Para explorar esse próximo momento de parque de diversões, precisamos viajar de volta no tempo para 2013, enquanto exploramos como os nobres cavaleiros Remalot viajaram para um festival de heavy metal chamado Bloodstock e lutaram entre si na infame Batalha dos Solavancos. Com espadas, armaduras e escudos, o conflito tinha todos os componentes de uma grande batalha medieval, mas ao contrário dos conflitos da Idade Média, esse aqui foi filmado. Essas angustiantes imagens de guerra foram filmadas em 2013, quando o Bloodstock recebeu a Battle of the Nations, campeonato de batalha medieval que realiza recriações de conflitos históricos. As batalhas do grupo geralmente são bem autênticas, mas nesse caso decidiram se afastar da realidade ao realizar uma luta nos carrinhos de choque do festival. Enquanto os cavaleiros avançam para a batalha em seus nobres corcéis, eles se envolveram em um conflito brutal, balançando suas armas e, claro, batendo seus carrinhos. Depois de 5 longos minutos de conflito, a batalha foi interrompida por forças sinistras além do seu controle, ou seja, o trabalhador do parque que desligou a energia dos carrinhos e disse a eles que o tempo tinha acabado. Sem um vencedor claro, os cavaleiros de ambos os lados decidiram fazer uma trégua, antes de se deliciarem com um grande banquete de cachorros quentes e sorvete no seu velho food truck. Meu Deus, a guerra é mesmo um inferno. Vamos sair dessa confusão medieval para outra luta em parque de diversões, enquanto conferimos uma batalha entre o homem e a besta. Uma expressão facial muito adequada, com muitas aranhas e serpentes para lidar quando você tá na Austrália, onde esse vídeo foi filmado. Você nunca tá realmente seguro da fauna agressiva do país, que parece incluir até mesmo os pássaros. Em 2019, essa garotinha chamada Paige descobriu isso da maneira mais difícil, ao ser atacada por um ibis que mergulhou enquanto ela estava andando na montanha-russa DC Hypercoaster, no Warner Bros. Movie World, em Queensland, como se o passeio já não fosse assustador por si só. Paige pareceu bastante chocada com o encontro, mas a velocidade máxima da DC Hypercoaster, que é de 114 km por hora, significa que ela acertou o ibis com uma cabeçada bem poderosa, e acho que dá pra afirmar que o pássaro perdeu essa luta. Paige pode ter vencido a batalha contra aquele ibis, mas infelizmente a guerra entre o homem e a besta continuou em outro campo de batalha, na Ferrari-Land da Espanha. A Ferrari-Land é um parque de diversões espanhol baseado nos icônicos carros esportivos da Ferrari, mas infelizmente parece que todas as suas atrações são conversíveis, permitindo que esse pássaro chegue bem perto do rosto desse pobre passageiro. Ao lado do desastre com pássaros de Paige, esses pássaros que mergulham acidentalmente tornaram esses passeios um pouquinho emocionantes demais, mas algo me diz que esse próximo passageiro ia ter gostado de um pouquinho de ação depois de adormecer em um clássico brinquedo de parque.
Muita gente tem hábitos de sono estranhos. O meu pai não consegue dormir sem uma xícara de chá. A minha irmã não consegue dormir sem ursinhos de pelúcia. E o meu irmão estranho não consegue dormir sem o seu travesseiro de anime em tamanho real. Cada um tem os seus próprios rituais noturnos. E incrivelmente, esse cara gosta de tirar uma soneca enquanto gira lá no alto. Muitos comentaristas na internet debateram se o passageiro realmente adormeceu ou se ficou com muito medo e desmaiou involuntariamente. Mas se esse cara realmente conseguiu dormir durante o passeio, provavelmente é um sinal de que esse parque de diversões precisa aumentar um pouquinho a diversão. Seja em uma feira em uma cidade pequena ou em um grande parque temático, pode ter certeza que você vai encontrar uma série de brinquedos emocionantes assustadores montados lá para atrair a multidão. De todos os brinquedos em parques de diversões, um dos mais populares e aterrorizantes é o Slingshot, um elástico invertido que lança os passageiros a centenas de metros no ar com duas cordas elásticas. O brinquedo é tão assustador que muitas feiras anexam câmeras à gaiola, gravando seus passageiros, com alguns resultados bem engraçados. Go again! Throw up. Oh, I just blacked out again. I looked over and you were like, eh. I blacked out twice, I did it again. Esse vídeo é de 2022, quando duas adolescentes decidiram enfrentar juntas o passeio do Slingshot. Enquanto as amigas aguardam a decolagem, Jenna parece bem aterrorizada, mas ela não precisava se preocupar. O passeio acabou sendo uma experiência bem relaxante, que proporcionou a ela uma secagem de cabelo gratuita e uma soneca de 30 segundos. À medida que o Slingshot se lançava para o ar e Abby começava a gritar de terror, Jenna decidiu flutuar para o mundo dos sonhos, caindo em um sono momentâneo. Mas como isso aconteceu? Bom, à medida que o corpo de Jenna era lançado para frente e para trás no ar repetidamente, é provável que as mudanças extremas tenham redirecionado o sangue no seu cérebro para outros lugares. Isso significa que o seu cérebro ficou momentaneamente privado de oxigênio, fazendo com que ela desmaiasse e talvez sonhasse com a segurança dos passeios de xícara lá embaixo. Isso parece bem aterrorizante, mas os profissionais de saúde afirmam que desmaiar momentaneamente dessa forma é seguro. E quando Jenna acordou da sua soneca, ela se sentiu bem o suficiente para ir no passeio de novo. Dormir ou desmaiar em um passeio em parque de diversões é certamente bem estranho e um pouquinho embaraçoso, mas outras pessoas tiveram incidentes muito mais vergonhosos em parques de diversões. A descida desse TikToker por um tobogã transformou seu penteado em um cabelo curtinho, já que a sua peruca ficou boiando na água no final do tubo. O TikToker deu boas risadas sobre a peruca escapando ao chegar ao final do tobogã, mas ele não foi o único que ficou surpreso ao frequentar um parque de diversões. Essa pobre mulher perdeu a peruca e a dignidade enquanto descia um escorregador em Detroit. Perder a peruca na frente de uma multidão rindo é uma situação bem cabeluda, mas nem todos os parques de diversões são tão caóticos, e alguns oferecem uma experiência muito mais relaxante. O parque de diversões Yeonchi, que fica em Beppo, no Japão, é uma mistura de parque aquático e spa, famoso por apresentar a primeira montanha-russa com banheira de hidromassagem do mundo. À medida que as pessoas embarcam na montanha-russa única, um atendente vem e enche cada carrinho com baldes de água termal quente e sabonete, proporcionando aos passageiros uma relaxante experiência de banheira de hidromassagem enquanto percorrem a pista. Fora da montanha-russa, todo o parque temático é como um spa, com piscinas aquecidas e outras atrações aquáticas. Esse tema único é resultado da localização do parque em Kyushu, uma ilha japonesa com um vulcão gigante e ativo chamado Monte Aso. A ilha é coberta por fontes naturais aquecidas pelo vulcão, e uma grande porcentagem delas está localizada na cidade de Beppo. O sistema de 2.900 piscinas de água termal de Beppo é famoso no Japão, e em 2017 a cidade decidiu capitalizar sua característica geológica única, usando-a para construir um parque temático com tema de águas termais. O Parque Yeonchi usa água termal
opcional para quase todos os seus passeios, tornando o primeiro parque de diversões spa do mundo. Mas infelizmente nem todos os parques aquáticos japoneses oferecem uma experiência tão tranquila. Essas imagens granuladas vêm do Tokyo Summerland, um parque aquático no Japão, com uma piscina de ondas insanamente lotada. Os banhistas estão amontoados na piscina ombro a ombro, e o tamanho das suas boias coloridas significa que você nem consegue ver a água em que está nadando. Em algumas partes do mundo, piscinas de ondas como essa são incrivelmente populares, e esse nível de superlotação não é exclusivo do Tokyo Summerland. Essas imagens de um parque aquático na China mostram uma parede semelhante de banhistas, todos desesperados para terem a sua vez nas ondas. Para ser justo, muitos dos banhistas parecem estar se divertindo, mas eu não consigo deixar de imaginar como é que é ser arrastado para baixo d'água e ter que lutar através dessa parede impenetrável de pernas e boias para voltar à superfície. Acho que eu prefiro ficar com o rio lento. Felizmente, as regulamentações de saúde e segurança em outros países garantem que você nunca vai ver uma piscina de ondas tão lotada como essa. Mas essas regras nem sempre foram tão rigidamente aplicadas. E um dos parques aquáticos mais perigosos que já existiram ficava em New Jersey, nos Estados Unidos. Permita que eu leve você de volta aos anos 1970, a época da calça-boca de sino, da disco music e do action park. Um parque aquático inovador que ganhou notoriedade por seus passeios que desafiam a morte e uma impressionante lista de violações de saúde e segurança. O Action Park foi um dos primeiros parques aquáticos dos Estados Unidos, então eles precisaram inventar vários dos seus passeios do zero. Isso levou à criação de atrações experimentais, como um labirinto de feno, no qual cobras de verdade às vezes acabavam fazendo uma visita, um tobogã de 96 km por hora feito de concreto e o Cannonball Loop, o primeiro tobogã aquático do mundo com o loop completo na parte de baixo. O proprietário do Action Park, Eugene Mulvihill, queria que o escorregador inovador fosse uma experiência emocionante. Mas quando a atração foi inaugurada em 1983, logo ficou claro que muitas pessoas não conseguiam desenvolver velocidade suficiente para dar a volta completa no loop, e só chegavam até a metade antes de cair e bater no plástico logo abaixo. Logo, crianças saindo do escorregador com hematomas e dentes soltos ou completamente ausentes se tornou algo normal, até que as crianças começaram a sair de lá com cortes e esfoliações. Não estava claro o que estava causando as feridas, então um funcionário entrou no tubo para investigar e descobriu vários dentes ausentes incorporados no escorregador de plástico, percebendo que os dentes brancos estavam machucando as pessoas enquanto deslizavam sobre eles. Não foi uma surpresa quando o Cannonball Loop foi logo desmontado e aposentado do parque, mas o brinquedo foi apenas uma das muitas transgressões de Eugene Mulvihill, e a falta de planejamento e cuidado adequados do parque resultou em inúmeras lesões e 6 fatalidades nas décadas de 70, 80 e 90. Isso não afastou os potenciais visitantes, e as pessoas continuaram indo para Nova Jersey para terem uma amostra da diversão perigosa e que desafia a morte no Class Action Park. Isso continuou até 1996, quando o parque finalmente fechou após uma série de processos por lesões pessoais terem consumido todos os fundos de Mulvihill e o levado à falência. Hoje, um parque aquático moderno e mais seguro, chamado Mountain Creek, ocupa o mesmo terreno. O Action Park original é nada mais do que uma lembrança distante, enquanto os habitantes de meia-idade de Nova Jersey olham as cicatrizes antigas que pegaram no parque e contam aos seus filhos sobre uma era esquecida em que uma visita ao parque aquático poderia literalmente custar sua vida. Ao ouvir histórias insanas que aconteceram no Action Park, parece que um parque tão perigoso nunca poderia existir hoje em dia, mas alguns proprietários modernos de parques locais são tão irresponsáveis quanto Eugene Mulvihill. Não sei vocês, mas quando eu era criança eu mal conseguia amarrar meus próprios cadarços, muito menos operar um brinquedo gigante de um parque. Como resultado, quando a TikToker Anna King ficou na fila para ir nesse enorme e desafiador brinquedo, ela ficou chocada ao descobrir que o brinquedo todo estava sendo operado por uma criança. Não ficou claro se ela foi no brinquedo depois dessa descoberta. Eu só sei que eu não iria. Pode me chamar de maluco, mas eu acho que se você quer operar um brinquedo de um parque, você deve ser adulto o suficiente para andar nele. E acho que todo mundo concorda que empregar crianças
crianças para operar brinquedos de parque é bem irresponsável. Mas por outro lado, alguns trabalhadores de parques de diversões completamente crescidinhos provam que adultos podem ser tão imaturos quanto crianças. Eu não quero chamar o Mickey Mouse de tutor irresponsável de animais de estimação, mas um cachorro tão agressivo assim claramente deveria ser mantido na coleira. Independentemente disso, essas imagens malucas são de 2007, quando um mascote do Pluto na Disney começou a perseguir uma criança pelo parque diante de uma multidão de espectadores chocados. Aparentemente, a criança estava provocando o mascote ao puxar repetidamente o seu rabo e chutar suas canelas, fazendo com que o mascote corresse atrás dela para lhe dar uma lição. Para ser justo com o Pluto, lidar com crianças assim deve ser bem irritante, mas ainda assim, atacar crianças na Disney é algo bem mal visto, e o mascote supostamente pediu demissão logo após o incidente. Em defesa do ator, a Disney visa deixar as crianças com memórias que duram a vida toda, e eu tenho certeza de que essa criança vai estar falando com um terapeuta sobre esse episódio por muito tempo. Mas por pior que as visitas à Disney possam ser ocasionalmente para os visitantes, os funcionários do parque parecem ter muito mais dificuldades, passando por momentos bem constrangedores. A Disney gosta de se descrever como o lugar mais mágico da Terra, mas infelizmente em 2008, um grupo de fãs da Disney descobriu da pior forma que a magia não é real, quando um funcionário vestido de Mike Wazowski tropeçou nos próprios pés durante o encontro. O incidente foi bem constrangedor pro ator, mas acidentes acontecem, e eu tenho certeza de que a Disney deu a ele mais uma chance. Agora, dado que esses dois vídeos ocorreram com 5 anos de diferença, acho que a gente pode presumir que eram dois atores diferentes desempenhando o papel de Mike, mas sugere que esse traje de um olho pode ser um dos mais difíceis para os funcionários da Disney usarem sem cair. Pelo menos ele não teve lesões sérias na queda, como torcer um tornozelo ou perder a cabeça. Poderia ter sido melhor. O ator no traje felizmente ficou bem, mas eu tenho certeza de que o chefe dele teve algumas palavras não muito amigáveis para falar sobre esses erros. E em contraste com essas últimas pessoas, alguns dos visitantes que vão a parques temáticos não têm absolutamente nenhum problema em ficar de pé. À primeira vista, esse indivíduo desafiando a gravidade parece o super-herói mais casualmente vestido do mundo, mas a sua habilidade aparentemente sobre-humana de andar pelas paredes se deve, na verdade, a um brinquedo do parque chamado The Gravitron. Essa atração é um cilindro oco gigante que gira rapidamente enquanto os passageiros ficam de pé dentro dele. À medida que o brinquedo gira, as pessoas dentro dele experimentam uma força centrífuga, tipo as meias em uma máquina de lavar, que as empurra contra a parede do cilindro, permitindo que levantem os pés do chão e flutuem por um momento. Embora a maioria das pessoas fique o passeio inteiro deitadas para trás e tentando não vomitar, as pessoas que frequentemente andam no Gravitron podem aprender a usar essa força centrífuga para aparentemente desafiar a gravidade, ficando em pé horizontalmente enquanto a força G as prende no lugar. Como é de se esperar, aperfeiçoar esse truque exige muita prática, e a maioria das pessoas que tenta encontrar o seu super-herói interior enquanto anda no Gravitron acaba parecendo bem besta, principalmente quando vista de fora. Olha só. Esses frequentadores azarados do parque estavam no Gravitron do Safariland, na Arábia Saudita. Eles conseguiram subir alto no cilindro que nem o Homem-Aranha, mas acabaram presos em uma teia enquanto a força G os prendia as paredes. E falando em ficar preso em lugares altos, outras pessoas passaram por experiências bem mais assustadoras em parques de diversões depois de ficarem presas. Em 2021, Anita Wheeler foi obrigada a descer uma escadaria de 72 metros de altura depois de ficar presa em uma montanha-russa chamada The Big,
Big One, que fica no Pleasure Beach em Blackpool, no Reino Unido. Na rara ocasião em que ventos fortes fazem com que a The Big One fique presa, um atendente muitas vezes sobe uma escada ao lado dos trilhos para escoltar os passageiros de volta com segurança, mas alguns parques menores são um pouco menos cautelosos. Em novembro de 2014, essas crianças tiveram uma experiência assustadora quando o carrinho da montanha-russa ficou preso na metade da pista na North Florida Fair, que fica na cidade de Tallahassee. Infelizmente não havia escadas para a família descer, então o atendente teve que escalar a montanha-russa e empurrar manualmente o carrinho até o final da pista. Deus me livre. Ficar preso em uma montanha-russa deve ter sido bem ruim para aquelas crianças, mas felizmente outros visitantes conseguem criar memórias mais felizes em parques de diversões. Todo grande parque de diversões tem um fliperama, e todo grande fliperama tem uma máquina do Dance Dance Revolution. Quando eu jogo Dance Dance Revolution, tudo que eu consigo fazer é dançar que nem um pai bêbado em um casamento. Mas em 2016, um homem chamado Ryan Oakes viu esse cara jogando o jogo no Virginia Beach Arcade. Os movimentos de dança de Dance Dance Revolution desse homem são verdadeiramente extraordinários, porque ele joga um jogo de 2 jogadores sozinho e acerta cada nota perfeitamente, com habilidades insanas como essas. Quando a tal da revolução da dança finalmente chegar, eu quero que esse cara seja o nosso líder. Bom, todo parque de diversões também tem um horário de fechar, e parece que a gente tá pronto para ir para casa e encerrar nossa aventura de absurdos em parques temáticos. Você já vivenciou um momento engraçado, assustador ou totalmente ridículo em um parque de diversões? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.